Nos últimos meses, o boxe tem chamado a atenção de inúmeras pessoas através dos canais de comunicação e das redes sociais. O motivo se deve por conta da grande luta que aconteceu em Balneário Camboriú no dia 30 de janeiro de 2022, entre o Whindersson Nunes e o tetracampeão mundial Acelino Freitas, mais conhecido como Popó, que estava aposentado desde 2017, mas decidiu colocar as luvas novamente para enfrentar o comediante no ringue. O evento teve um faturamento de cerca de 25 milhões de reais. Inicialmente, a quantia de 12 milhões de reais seria dividida entre os dois, mas a arrecadação acabou mais que dobrando. De acordo com a revista Exame, foram vendidas mais de 200 mil cotas de pay-per-view, resultando no montante de 13 milhões de reais. De uns tempos pra cá, a luta entre ex-boxeadores com figuras importantes da internet se popularizaram tanto no Brasil como fora dele. Outro combate que ganhou destaque na grande mídia foi a de Jake Paul, um youtuber norte-americano, contra Mayweather, ex-pugilista com 12 títulos mundiais em 5 categorias diferentes. A partir do sucesso da luta de Jake Paul e Mayweather, outras personalidades famosas do YouTube decidiram entrar na onda. No entanto, muitos desses famosos passaram a treinar há poucos anos e já estão nos rings de grandes eventos de boxe, o que faz parecer algo fácil para a grande maioria e desvaloriza o esforço de lutadores profissionais. O boxe teve sua época de ouro no passado, em que grandes nomes como Mike Tyson, Muhammad Ali, Joe Louis e Manny Pacquiao elevaram o nível do esporte no mais alto padrão de luta, em que apenas os melhores levavam a imagem do esporte adiante. Mas com o tempo, os momentos de glória do boxe foram sumindo após algumas mortes no ringue serem transmitidas na televisão aberta. Aos poucos, as marcas pararam de patrocinar os eventos e a opinião pública foi criando uma visão negativa ao esporte. Apesar de todos conhecerem o boxe, poucas pessoas acompanham e conhecem os nomes dos lutadores da cena, principalmente de lutadores brasileiros. E essa impopularidade dificulta a viabilidade de patrocínios para atletas. Mas com essa nova modalidade de luta envolvendo influencers, pode fazer o esporte tomar outro rumo, popularizando novamente os eventos de luta. Esse modelo de negócio pode levar os influencers a outro patamar, criando uma nova onda de bilionários. Não é à toa que outros nomes da mídia passaram a entrar no hype e começar a desafiar o campeão Popó. E isso pode ser apenas o começo de uma nova batalha nas redes sociais até chegar ao ringue. Toda essa repercussão gera as seguintes perguntas: será que isso é só uma moda passageira? E os atletas profissionais serão impactados negativamente com tudo isso? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A troca de socos como esporte tem o mesmo berço da filosofia e da matemática, a Grécia Antiga. As primeiras aparições do boxe nos Jogos Olímpicos foram em 688 a.C., e suas regras eram bem diferentes das regras atuais. Não havia limite de tempo, nem mesmo existia rounds. As lutas podiam durar alguns minutos ou até mesmo horas de duração. Só perdia a luta quem não aguentasse mais lutar. Mas caso o lutador decidisse se render, ele poderia levantar suas mãos e a luta era encerrada. Esse conjunto de regras permaneceu por muitos anos, até que os romanos decidiram fazer alguns ajustes nas lutas. A partir dessa reforma de regras, os lutadores passaram a usar luvas para proteger os ossos da mão. Uma luva feita de couro com peças de ferro na parte externa dela, muito parecido com o soco inglês que conhecemos. E o que era considerado apenas uma luta de rua, passou a se tornar um show brutal, com luvas mortais e sanguinários lutadores se enfrentando. Mas com a queda do Império Romano e o fortalecimento do cristianismo, o boxe como esporte foi esquecido por séculos pela humanidade e passou a ser praticado clandestinamente em pequenos grupos, funcionando como uma espécie de clube da luta. No entanto, o boxe retornaria muito tempo depois na Inglaterra, e conforme a sociedade evoluía, o esporte seguia o mesmo rumo. Regras foram criadas e negócios em torno do boxe foram surgindo, e logo o entretenimento gerado nas lutas passou a movimentar muito dinheiro. Na segunda metade do século XX, o mundo presenciou o surgimento de boxeadores que se tornaram grandes lendas no esporte, como Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather, Rocky Marciano e Manny Pacquiao, além das mulheres importantes como Olga Zumbano e Adriana Araújo. Nesse período, o boxe viveu o seu auge, e com as transmissões na televisão e criação de filmes de boxe como Rocky, os lutadores profissionais se tornaram verdadeiras celebridades. Passaram a aparecer em grandes canais de comunicação de TV, gerando uma popularização ainda maior para o esporte.
esporte. Isso permitiu com que a indústria criada em torno do esporte pudesse lucrar rios de dinheiro. Mas nem tudo dura para sempre. Conforme o boxe ficava conhecido, algumas mortes ocasionais em eventos chocavam o grande público. E como o esporte estava em todo lugar, esse tipo de notícia se espalhava facilmente. Logo, as vendas de pay-per-view e publicidades começaram a despencar. E com isso, o crescimento de fãs do esporte cessou. A queda do esporte se tornou uma realidade após algumas mortes como Dave Moore, um lutador americano que havia conquistado 18 vitórias consecutivas. O duelo aconteceu em Los Angeles contra Sugar Ramos. Havia cerca de 56 mil pessoas presentes para assistir o evento, e o país todo estava assistindo de casa. Essa seria sua primeira luta televisionada. A luta foi acirrada até o final, mas a partir do 10º round, Ramos abriu uma grande vantagem. E foi nesse momento que Ramos golpeou Moore com tanta força que ele caiu nas cordas do ringue sobre o próprio pescoço. Apesar de ter conseguido se levantar e finalizar o round, Ramos venceu a luta e se tornou o novo campeão peso-pena. Depois da derrota, Dave Moore foi até o seu camarim e comentou que estava sentindo muitas dores em sua cabeça. Até que instantes depois, Moore desmaia e é levado às pressas para o hospital. Mas mesmo com todo o socorro prestado, o lutador não resistiu aos danos e morreu 3 dias depois, deixando sua esposa e seus 5 filhos. Após esse incidente, o então governador da Califórnia, Pat Brown, iniciou um movimento para proibir o boxe. Esse movimento deu muito no que falar na época, inclusive ganhou apoio religioso de figuras importantes como o Papa João XXIII, que veio a público declarar que achava o esporte violento, o condenando como bárbaro. E conforme o final do século foi se aproximando, mais mortes no esporte aconteciam. Isso fez com que o público perdesse o interesse no esporte e, consequentemente, as marcas deixassem de anunciar patrocinando eventos e lutadores. De fato, a indústria do boxe havia tomado um golpe muito forte pela opinião pública. E quem mais sofreu com isso foram os lutadores, pois aumentou ainda mais a dificuldade para atletas alcançarem o topo e conseguirem sobreviver apenas do esporte. Mas com a criação das redes sociais e influencers, será que é possível reacender a paixão pelo esporte e reverter a opinião pública? Por volta de 2018, 2 irmãos norte-americanos resolveram se aventurar em uma área totalmente diferente: o boxe. Um deles é Jake Paul, que vem ganhando destaque pelas lutas e pela sua personalidade forte, envolvendo brincadeiras, provocações e depoimentos únicos na mídia. Jake é o caçula dos irmãos. O influencer ganhou fama produzindo vídeos no extinto Vine. Mesmo após o encerramento do aplicativo em 2013, Jake já havia conquistado a incrível marca de 5 milhões de seguidores. Sua fama também se deve às suas participações em seriados na televisão. Hoje, seu canal no YouTube conta com mais de 20 milhões de inscritos e utiliza do seu gigantesco público para divulgar os seus projetos. Seu irmão mais velho, Logan Paul, seguiu o mesmo caminho. Ele ganhou fama produzindo vídeos no Vine e depois passou a criar vídeos de entretenimento no YouTube. Hoje, seu canal tem mais de 23 milhões de inscritos. Além de produzir vídeos com alta qualidade e entretenimento, os irmãos se aventuraram no mundo musical em 2017, criando videoclipes que bateram milhões de visualizações. Mas resolveram começar um novo movimento em suas carreiras, quando em 2018 começaram a organizar grandes lutas de boxe para o seu público. No entanto, as lutas tomaram uma repercussão mundial, e a partir daí os irmãos Paul viram uma oportunidade de um negócio multimilionário: a luta de boxe entre influencers. Em 25 de agosto aconteceu a primeira grande luta dos irmãos Paul. Logan empatou com KSI e Jake venceu Jai com um nocaute técnico no 5º round. No entanto, a grande surpresa foi o sucesso do evento. Mais de 1 milhão de pessoas no mundo assistiram o confronto, gerando a maior arrecadação de um evento de boxe não profissional da história. Até que no ano seguinte, Jake Paul decidiu estrear no profissional contra outro youtuber, mas a sua luta mais marcante foi contra o multicampeão de boxe Floyd Mayweather. A luta terminou em um empate. E apesar de ter desagradado os fãs por conta da qualidade da luta, em que alguns críticos do esporte o consideraram uma luta feia, mas a decepção foi apenas no ringue, pois a conta bancária dos atletas ficou bem cheia. 24 horas depois do evento, juntos Jake Paul e Floyd Mayweather faturaram um valor próximo de 120 milhões de dólares. Esse valor foi dividido entre os atletas, deixando 100 milhões de dólares no bolso de Mayweather e 20 milhões para Jake. Mas como é possível 2 jovens com um canal no YouTube atingirem bolsas de pagamento estratosféricas e gerarem tanto barulho no mundo das lutas, garantindo pagamentos mais gordos do que atletas cascudos como Charles do Bronx, Esquiva Falcão e Fabrício Verdun?
Bem, por mais que a capacidade dos irmãos como lutadores seja altamente duvidosa, quando o assunto é marketing e publicidade, a dupla acertam golpes certeiros. O sucesso da luta de Jake e Floyd se deve ao público que Jake Paul tem em suas redes sociais e a repercussão gerada no desafio. O fato de um influencer recém-ingressado no boxe profissional desafiar um multicampeão para uma luta chocou não só os seguidores, como a internet no mundo todo. Em pouco tempo, a notícia já havia rodado as redes sociais, vídeos no YouTube, canais de esportes e sites de fofoca. Foi uma jogada de mestre. A maioria esperava ver o campeão de boxe nocauteando o youtuber, mas isso não aconteceu. O sucesso dessas lutas envolvendo influencers e lutadores aposentados devolveu o palco da grande mídia para o boxe. E logo, empresários, influencers e lutadores aposentados enxergaram um modelo de negócio extremamente lucrativo que mudaria o cenário do boxe, gerando divisões próprias para influencer, campeonatos, publicidades e venda de produtos envolvendo o esporte. E provavelmente essa mudança foi essencial para salvar o boxe do limbo do esquecimento. Esse modelo passou a ser replicado por outros youtubers em outros países. E esse movimento está elevando a popularização do esporte novamente e tracionando o crescimento de fãs. Jake Logan Paul vem causando muita repercussão no esporte, afinetando os principais influencers e estrelas do esporte para saírem no soco, criando rivalidade entre os famosos para fomentar o marketing de uma disputa. Isso vem incomodando muitos promotores de lutas e críticos do esporte, gerando debate sobre o assunto. Será que o futuro das artes marciais será de lutadores criadores de conteúdo? Aqui no Brasil aconteceu uma luta que deu no que falar. De um lado, um youtuber e comediante de sucesso, com mais de 59 milhões de seguidores apenas no seu Instagram. E do outro, o tetracampeão de boxe. O Whindersson e Popó realizaram um evento de boxe que movimentou cerca de 25 milhões de reais. A luta quase levou o Whindersson à lona no 6º round, mas o resultado do combate de exibição terminou em um empate. Desde 2019, o Whindersson enfrenta depressão e costuma falar abertamente sobre a sua saúde mental, reforçando a importância da terapia para o tratamento do transtorno. Em 2021, o humorista teve uma depressão agravada pela perda do seu filho, e o esporte o tem ajudado a superar a doença. E com o sucesso de Jake Paul com suas lutas nos Estados Unidos, o Whindersson decidiu afinetar Jake através de algumas postagens do Twitter desafiando para uma luta. No entanto, suas postagens miraram no youtuber americano e acabaram acertando o tetracampeão de boxe, o pugilista Acelino Popó. E foi nessas publicações que o Whindersson e Popó começaram a flertar sobre uma possível luta entre eles, que meses depois eles anunciaram que aconteceria o evento. Por se tratar de uma luta de exibição, a luta das estrelas tem a intenção de chegar até o último round. E além da luta de Whindersson e Popó, nesse mesmo evento tivemos a luta do até então aposentado, o famoso Rogério Minotauro, até mesmo o medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, Esquiva Falcão, contra o ex-BBB Yuri Fernandes. Esquiva Falcão veio a público para falar sobre o aumento de seguidores nas redes sociais após a luta, gerando destaque para o atleta na web, que até então não era tão conhecido fora do mundo do boxe. Esse reconhecimento faz com que as empresas consigam olhar para esses atletas em potenciais para conseguir promover patrocínios a eles. Mas será mesmo que esses eventos envolvendo influencers podem alavancar a carreira de atletas? Atualmente, a falta de patrocínio é o principal nocaute no boxe brasileiro. Em 2021, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nós tivemos o melhor resultado na história do boxe brasileiro. Mas mesmo no auge de vitórias e técnicas, a falta de patrocínio desses atletas vem tornando sua vida cada vez mais difícil, impedindo que sigam sua carreira como pugilistas ou fazendo viver em situações financeiras desfavoráveis. É o que afirma o atleta olímpico Patrick Lourenço. Ele reconhece o apoio do projeto social Todos na Luta e do seu técnico para conseguir competir e treinar em sua trajetória de 15 anos dentro do ringue. Patrick treina desde os seus 13 anos e aos 17 foi convidado para participar da seleção brasileira. Ele participou dos Jogos Olímpicos em 2016, mas foi derrotado logo na primeira fase. Após isso, ele foi dispensado da seleção brasileira e desde então nunca teve patrocínio direto. Hoje, Lourenço cursa educação física e percebeu que mesmo que ele caminhe com as próprias pernas, sua carreira não depende apenas no desempenho na luta. É necessário que haja um mercado em volta do esporte para que empresas consigam patrocinar e proporcionar suporte aos atletas. Com a onda de vitórias por parte dos brasileiros nos Jogos Olímpicos, a expectativa é que essas conquistas se tornem uma tradição pelos próximos anos. Se isso estiver correto, a possibilidade da chama do boxe reacender entre os brasileiros é muito grande. Afinal, essas lutas envolvendo influencers está voltando os olhares do público para o ringue novamente. E mesmo que tenha críticas sobre a qualidade do boxe apresentado nesses eventos entre as estrelas, a vantagem é muito maior considerando o investimento que empresas ainda podem fazer no esporte. Esse novo modelo de negócio foi sem dúvidas uma sacada
sacada genial não só para o mercado, mas também para o boxe. Com a atenção e o marketing gerado pelos influenciadores, a venda de eventos de boxe vai se popularizar cada vez mais, não só no país, como também no mundo. E se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você deixasse seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Se tiver algum tema específico, deixa aqui embaixo para eu dar uma olhadinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo do Fruto.